Olá, olá pessoal, tudo bem? Tio Júnior aqui mais uma vez. A gente está compartilhando, falando sobre as nossas aulas de ensino religioso. Eu ia falar escola de inteligência, de ensino religioso, tá bom? E quero convidar você, aquilo que a gente sempre faz, né? Que nós sempre oramos antes de nós começarmos as nossas aulas. Eu quero convidar você para estar orando comigo nesse momento, tá bom? De forma bem especial. Agradecendo ao Papai do Céu pela nossa vida, agradecendo por tudo que temos e por tudo que Ele tem nos dado, tá bom? Vamos fazer isso comigo? Então eu vou orar e depois você vai repetindo e a gente vai assim orando também. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado por eu estar bem. Obrigado por eu ter uma família. Obrigado por eu ter meus amigos. Obrigado por eu ter minha escola. Obrigado pelos meus professores. Eu te agradeço e peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos cantar uma canção que exatamente vocês gostam de cantar, né? Então eu vou cantar essa aqui, tá? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar e sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Muito bem, muito bem. E essa canção tem a ver com o que a gente vai falar um pouquinho hoje também no nosso assunto da nossa aula de hoje, né? Hoje eu quero contar e falar um pouco sobre ajuda. Você já ajudou alguém? Você já gosta de ajudar as pessoas? Então eu acho bem legal quando a gente aprende um pouco sobre isso e todos nós podemos ajudar alguém. E o assunto de hoje nós vamos tratar Eu Ajudo Você. E eu quero ver com você alguma coisa. Você já ajudou alguém perto de você? Tipo a mamãe, papai, o irmão, irmã, para quem tem. Você já ajudou seu professor, sua professora? Você já ajudou um amiguinho em alguma coisa?
Bem, quando nós nos colocamos a ajudar as pessoas, Papai do céu fica muito feliz, Deus fica muito feliz quando nós ajudamos as pessoas, porque Ele mesmo, Ele gosta de ajudar as pessoas, e quando nós ajudamos, nós estamos fazendo aquilo que Ele gosta de fazer. Então eu quero que você vai lembrar comigo de uma história, bem legal essa história, porque ela fala de um moço que ele tinha algum problema na perna, sabe, ele tinha um probleminha na perninha, ele não conseguia andar. Ele tinha um problema na perna, não conseguia andar e ele ficava muito triste, sofria muito com isso, porque ele dependia sempre das pessoas para levá-lo para passear, por exemplo. Se ele fosse comer alguma coisa em algum outro lugar, tinham que levar também, alguma festa, tinham que levá-lo carregando. Ele tinha muitas dificuldades. E naquela época, da época de Jesus, não tinham tantas tecnologias como tem hoje, né? Não tinha esse carrinho que a gente tem hoje aí, ah, aquele carrinho que é elétrico, né, que a pessoa senta, tá ali, mexe o botãozinho, vai andando. Não, não. Não tinha só essa cadeira de rodas também, não tinha nada disso. Então ele dependia muito das pessoas. E aí um belo dia, Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, isso mesmo, Cafarnaum é o nome da cidade. E nessa cidade, ele foi para uma casa, e nessa casa estava lotada de gente mesmo, muita gente. Jesus estava aqui, tinha gente vindo para aqui, olha Jesus, Jesus, olha Jesus, Jesus. Todo mundo querendo ouvir Jesus, olha Jesus está lá, Jesus está lá. Então todo mundo querendo ir para casa onde estava Jesus, lá ensinando, falando as coisas de Deus. Um belo dia, então, ele tinha esse rapaz que era paralítico, ele não podia andar, ele tinha bem alguns amigos, sabe? E esses amigos estavam tão preocupados com ele, falou assim: poxa, a gente podia levar até Jesus, né, rapaz? Já a gente ouviu falar que Jesus curou tantas pessoas, bem que ele podia curar nosso amigo. E eles pegaram, então, 4 rapazes, catou em cada lado, fizeram tipo uma maca. Já viu aquelas macas de, de, de de futebol, que eles botam assim, a maca assim, tchum, aí bota a pessoa deitada em cima, né, e carrega a maca de bombeiros, coisas assim. Então eles pegaram e fizeram tipo isso, só que de pano, né, pano, de repente madeira lá, ou bambu, não sei, mas foi tipo um pau lá que fizeram isso. E eles fizeram então tipo uma maca e carregaram aquele rapaz até onde estava a casa. Só que eles chegaram lá e tiveram uma grande surpresa. Qual foi a grande surpresa que eles tiveram? A casa estava lotada, 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 mas lotadaça, lotadaça. Não tinha como passar, não tinha nem como ver, nem ouvir direito Jesus. E agora? Eles teriam que desistir, voltar para suas casas e ficar por isso mesmo? A verdade foi que eles pegaram e começaram a pensar: bem, se a gente não pode entrar por aqui, qual outra maneira que nós podemos entrar, hein? E aí eles ficaram pensando, pensando, se a gente não pode passar por aqui, por baixo, a gente pode passar por cima. Você acredita que esses camaradas inventaram a moda e levaram esse rapaz, amigo deles, que não estava conseguindo andar, ele não andava por si só mais, pegaram ele, levaram para cima do telhado, isso mesmo, para cima do telhado. Sabe o que eles fizeram? Eles abriram um buraco no telhado. Para quê? Para fazer uma coisa. Além de ter subido lá nessa casa, ele deixar ele dar um prejuizinho lá, né, quebrar o telhado do cara, da pessoa. Agora imagina, eles desceram aquele paralítico. Eles desceram pelo buraco feito no teto. Calcularam mais ou menos onde estaria Jesus e fizeram esse tipo de proeza, esse tipo de coisa. E aí eles descendo, descendo, Jesus pega e fala o seguinte: gente, olha como é que essas pessoas têm fé. Essas pessoas têm fé porque até fazer um buraco na, na telha, na casa de uma pessoa, para que o amigo deles recebesse a cura, eles fizeram um esforço muito grande, muito grande. E Jesus olhou para ele e falou assim: olha, grande é a fé de vocês, e por causa da fé de vocês, seja curado. E aquele jovem foi curado. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso mostra para gente? Primeiro,
é que Jesus, ele está sempre disponível a nós para fazer um milagre. Mas precisamos aprender que existem circunstâncias que nos impedem. Então, às vezes tem coisa que não deixa a gente ajudar os outros. Veja que esses amigos, eles foram tão amigos que eles não se importaram com peso. Eles arrumaram um jeito de, de ajudar aquele amigo levando até Jesus. Então, uma coisa muito importante para a gente entender hoje é que quando nós ajudamos as pessoas, Jesus fica feliz. E que tal você parar para pensar agora e ver o que eu posso ajudar, hein? Eu posso ajudar minha mãe, posso ajudar meu pai. Às vezes arrumando o seu quarto você está ajudando, às vezes arrumando alguma coisa na sala você está ajudando, tirando o pó dos objetos você está ajudando, lavando uma louça você está ajudando, ajudando a arrumar a casa, ajudando a arrumar alguma coisa você está ajudando. Então que tal Deus que está sempre nos ajudando, sempre nos dando força pelo Espírito Santo, que tal você pedir, Papai do Céu, para te ajudar, você também ajudar outras pessoas? Comece em casa, comece na tua casa, ajudando a mamãe, ajudando o papai, fazendo alguma coisa que seja muito boa. Isso faz o coração de Jesus ficar muito feliz, tá ok? Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte dessa história, tá? Desse jovem, desse rapaz que estava paralítico, não podia andar, mas desses outros amigos, 4 amigos que ajudaram ele a ser curado, que levaram até Jesus. Então eu quero que você faça um desenho bem bonito e depois pinte, tá ok? Faça um desenho bem bonito e depois pinte e tranquilo. Lembrando que essas atividades são para serem colocadas no caderno de vocês, não precisa mandar para mim, tá? As atividades, elas são feitas no caderno, tá bom? Gente, tio Júnior vai ficando por aqui. Um beijo na bochecha. Tchau, tchau.